Semana de governo Lula, com reunião ministerial, nada mais apropriado para a gente chamar aqui nosso companheiro Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui da Rádio Bandeirantes, para passar a régua, Schiller, conosco nesta semana, fazer um balanço desses primeiros dias de ano, né? Com uma situação bem diferente, né? Uma posse de novo governo e tudo que a gente acompanhou ao longo dos últimos dias. Schiller, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Cris, tudo bem, Lana, prazer falar com vocês. Os ouvintes. Olha, a primeira semana foi... a gente não sabe bem se boa parte das coisas que foram anunciadas, discutidas, é mais um ajuste de pauta, né? Quer dizer, é um pouco o choque entre a retórica de campanha e o pragmatismo de quem chega no governo, né? Ou é uma linha do governo. Então, acho que é um momento que o próprio governo está tateando, né? Então, por exemplo, a gente teve, acho, dois casos que chamaram muita atenção, a gente comentou aqui na Band até. Um foi a mudança no marco do saneamento básico. O marco do saneamento básico diria, uma unanimidade quase no país de que tem que ter investimento, tem que ter previsibilidade jurídica, tem que ter uma agência reguladora com independência, autonomia, como é a ANA, Agência Nacional de Águas, para fazer a normatização toda do setor. E logo de cara o governo veio com aquele decreto, né? E a gente comentou, muita gente criticou isso, e o que aconteceu? 48 horas depois, a Casa Civil disse que não era bem assim, que tinha sido um equívoco e tal, voltou atrás, né? Voltou atrás, pelo menos disse que voltou atrás, né? Imagino que vai reformular o decreto, né? Acho que outro caso nessa mesma direção foi aquela declaração, aquele discurso completamente, na minha visão, fora de tom do próprio governo, do Lupe, né, ministro da Previdência, dizendo que era uma anti-reforma que tinha sido feita, que não tinha déficit na Previdência, um discurso muito enfático, né? Inclusive ele chegou a dar assim, propostas bem objetivas, né? Mudar a idade mínima das mulheres, enfim, ele foi longe, digamos assim, no que ele propôs ali, formar uma comissão quadripartite, já tinha meio que um plano pronto ali. Eu imagino que ele recebeu uma ligação da Casa Civil dizendo, olha, Lupe, deixa eu explicar uma coisa, tem governo, tem presidente, tem Casa Civil, tem Palácio Planalto, não é assim, não é nada, cada ministro vem, põe uma pauta, propõe uma reforma da cabeça e está resolvido o problema, né? Então acho que isso, só estou dando dois exemplos, acho que tem vários exemplos, assim, alguns mais importantes. Eu acho que o exemplo também do Luiz Marinho, no Ministério do Trabalho, ele também entrou meio animado, com uma retórica meio da transição, daqueles grupos enormes ali da transição. Vamos acabar com a retirada aniversário lá o saque aniversário do FGTS, né? O problema é que tem 30 milhões de beneficiários, aí, de poupadores forçados do FGTS que fizeram já uso desse instrumento, né? Então, aí o que eu fiz? De novo, acho que deve ter tido um telefonema, um recado, olha, dá uma recuada, bom, então vamos discutir o assunto com os sindicatos, com o conselho da FGTS, que não é bem assim, né? Então acho que o governo está fazendo esses ajustes, quer dizer, essa sintonia fina. Veio muita retórica da campanha e da transição, né? Quando bate no governo, a coisa fica mais séria, então tem que tomar um certo cuidado. Acho que foi um pouco o tom da reunião ministerial de hoje, né, para dar digamos assim, uma afinada nessa orquestra, que cá entre nós está um pouquinho desafinada na primeira semana. Schiller, Lana Canepa, um prazer Tudo bem, conversar Lana? contigo aqui no Bastidores do Poder. Depois da nossa maratona da cobertura eleitoral, a gente não tinha se falado ainda, né, Schiller? Também ficou ali ao vivo praticamente o dia todinho, Schiller. Foi impressionante. Olha, mas um prazer, viu? Mas é um momento histórico, né, Lana? Sim. Então, mas dá uma canseira, né? É verdade. Ganhei uma gastrite eleitoral também. Mas foi muito bom fazer parte, né, desse momento histórico e ver que em Brasília deu tudo certo, uma tranquilidade. É verdade. Foi uma festa tranquila, né? Do pessoal que esteve lá na capital federal. Próxima semana, Schiller. Agora, Lula disse no discurso hoje que espera que seu time monte as equipes até o dia 24. E, enquanto isso, ele deve fazer 2 viagens aqui no Brasil e começa já o roteiro de viagens internacionais. É um momento de acomodação ali, né? Inclusive para atender nos cargos agora, pessoal que ficou para trás, né? E que não entrou. O PV, por exemplo, está na federação e não teve nenhum ministério. Enfim, no segundo escalão essas coisas se ajustam, né?
Olha, Alana, aí tem mais coisas que algumas, na minha visão, normais de governo. Acho que o Lula optou por um estilo de coalizão, né? O tal do presidencialismo de coalizão voltou com tudo. Eu diria assim, um dia a gente vai ler isso no longo prazo, assim, na história. Os 2 primeiros anos do Bolsonaro que foram uma exceção, porque ele montou um governo sem a coalizão partidária, né? Ele foi levando, aprovou a reforma da Previdência, eu me lembro que ele aprovou na Lei da Liberdade Econômica, mas com uma relação tensa no Congresso, né? Um ministério mais enxuto, etc. O Lula criou 15 ministérios, tem uma visão clara de coalizão. Hoje, na reunião ministerial, me chamou muito a atenção, ele disse isso, ele enfatizou isso o tempo inteiro. Olha, tem ministros que vieram na coalizão por negociação política, tem que atender deputado, tem que pautar a relação com o Congresso. Quer dizer, o Lula tem muita preocupação, né? Eu até vou brincar um pouquinho sexta-feira, que é gato escaldado, né? Não é tanto o Lula, mas o PT. O PT levou um impeachment, né? Porque esse discurso, entre outras coisas, teve crise econômica, teve pedalada, teve um monte de coisa, mas teve uma perda da mão no Congresso, né? Quer dizer, no governo Dilma era comum a gente ver, quer dizer, um deputado não é recebido, o deputado é maltratado, o deputado leva chá de banco. Quer dizer, eu acho que preocupação número 1 do Lula nesse momento, ele sabe que ele tem minoria no Congresso. Eu acho que a PEC da transição, ela deu um sinal positivo para o governo, mas é como aquele crédito de governo que está com capital alto na Bolsa, né, que está com a poupança cheia. Então, entrou o governo, transição, o Congresso deu essa chance para o Lula, esse crédito para o Lula, mas vai cobrar a conta, né, vai cobrar a conta. Então, a conta aqui que é muita nomeação, quando você faz as indicações e tal. Então, é natural que aconteça isso. Não tem nenhuma dúvida, quer dizer, a composição do segundo escalão terá esta marca, né? O que me preocupa, acho que esse é um ponto que nós, o jornalismo, mais assim, é muito atento para isso, a gente precisa prestar atenção, até onde vai isso, né? Me chamou muita atenção para a possibilidade da mudança da lei das estatais, né? O país fez 2 leis importantes, uma no governo Temer, outra no governo Bolsonaro, mas as 2 fazem parte da mesma lógica, né, que é a lei de governança estatais e a lei geral, o marco geral das agências reguladoras, que tem normas muito rígidas contra a nomeação de políticos, né? Então, vai mudar isso, está no Senado para mudar a lei das estatais, passar aquela quarentena de 36 meses para 1 mês, que eu acho uma piada, quarentena de 1 mês, cá entre nós não é quarentena nenhuma. Se mudar isso, acho que nós temos um problema, porque você vai ter uma ocupação muito forte política de estatais, coisa que a gente viu que no passado, cá entre nós, não funcionou muito, né? Aliás, não funcionou nada. As estatais vêm num bom momento, dão um resultado positivo, né? 250 bi esse ano que passou agora, 2022, então esse é um ponto de atenção, até onde vai isso? Não acho que as agências reguladoras vão entrar nessa composição, acho bem mais complicado mexer nisso, né? Mas é isso, acho que, digamos assim, o Lula terá maioria no Congresso, vai cuidar muito dessa maioria, né? Ele precisa disso para a estabilidade do governo, né? Em que pese tudo tem certas sofisticações aí, né? O PT ficou com o filé mignon do governo, né? Quer dizer, Fazenda, Casa Civil, todo o Palácio do Planalto, Ministério da Educação, Ministério da Área Social, enfim, são os filés mignons, digamos assim, do governo, ficaram na mão do PT. Mas tem muito espaço nas áreas periféricas do governo. Então, o que se imagina é isso, né, que essa composição vai acontecer. Quanto à área internacional, essa área, cá entre nós, né, Alana e Cris, o Lula vai nadar de braçada, né? Porque a América Latina hoje tem praticamente toda ela uma orientação mais à esquerda, tem um alinhamento muito forte com o PT, né, Argentina, Chile, Colômbia, México, enfim, então por aí não há nenhuma dificuldade. Então é óbvio que o Lula vai aproveitar esse prestígio, digamos assim, esse alinhamento internacional, até um pouco, né, depois do isolamento, dos erros todos cometidos pelo Bolsonaro. Então é uma área onde vai muito bem, né? Então imagino que, eu diria assim, essa é uma área que será forte no governo, ou seja, presença internacional. E o Lula, a impressão que tem isso vai muito do perfil do presidente. Ele gosta da área internacional, ele sabe que tem prestígio fora, ele sabe que acabou se transformando num símbolo,
já sabe que o Bolsonaro foi muito mal nessa área, então por aí ele só tem a ganhar, obviamente será um ponto forte aí da agenda. Né? E aí, né, Schiller, justamente nesse contexto que você traçou para a gente, de composição, de negociação, Lula deixou um recado bem claro para os seus ministros, né? Cuidem bem dos congressistas, né? Atendam bem, porque a gente vai precisar. Agora vamos lá, MDB todo no governo. Tem a ala que já era governista antes e a ala que apoia a Simone Tebet. A Simone Tebet agora é ministra do Lula, né? Então o MDB todo. O União Brasil virtualmente todo, vai sobrar alguma, Sérgio Moro, um grupo minoritário dentro do União Brasil, PSD praticamente todo também, né? Então assim, PP tem uma aliança já com Arthur Lira feita no Congresso, então você vai ter, PDT obviamente é pequeno, ali toda a coalizão de esquerda, então 140 deputados, então você vai fazendo as contas, não é? Lula vai compor essa maioria, né? Mesmo quando a gente tem a votação da PEC, 10 deputados do PL votaram na PEC, né? Então a oposição está realmente muito fragilizada, Bolsonaro fora do país, a única oposição mais ou menos estruturada é esse segmento que ainda se mantém leal ao Bolsonaro, né? O PSDB praticamente ele se autoimplodiu, não tem hoje uma expressão política, né? As relações hoje, as estrelas do PSDB, é a governadora lá de Pernambuco e o governador do Rio Grande do Sul, obviamente não vão fazer oposição, não tem nenhum sentido, então não tem esse clima no país. Então Lula você vai bem no Congresso, eu acho que não vai ter grande dificuldade nessa área, não. É isso aí. Fernando Schiller, colunista da Rádio Bandeirantes, cientista político, conosco aqui nos Bastidores do Poder. Valeu, Schiller, pela participação conosco nos Bastidores. Bom fim de semana, até a próxima. Bom fim de semana, contem comigo aí, grande abraço. Um abração. Valeu, Schiller. 5h56.